Boa noite, queridos jovens do True Life. É um prazer estarmos mais uma vez aqui, reunidos, em meio a essa situação diferente, né? Uma situação de pandemia, em virtude desse vírus que continua aí circulando. Mas eu creio que, embora toda essa situação, todas essas circunstâncias tentem nos manter parados, nós seguimos adiante. Nós somos jovens imparáveis, nós temos um propósito em nossos corações, e assim como foi com a igreja primitiva, quanto mais tentam nos parar, mais nós seguimos, quanto mais tentam nos impedir, mais nós temos força, mais recebemos força do alto e mais vamos adiante. Eu creio que nesses dias o Senhor está tocando o teu coração para te encher de força, te encher de firmeza e acreditar que as coisas estão melhorando. O Senhor está no controle. Creia somente, jovem. Por sermos jovens imparáveis, nós nesses dias estamos na pegada do UFC, que para nós significa unidade, firmeza e constância. Isso baseada em 1 Coríntios 15:58, que para nós serve como base para este tema, nesse período em que nós abrimos um novo tema de mensagens. Para nós que iniciamos uma nova abordagem, na semana passada o Danilo esteve aqui e falou muito sobre unidade aos nossos corações, da necessidade de estarmos juntos nesses dias difíceis, da necessidade de pegarmos um nas mãos dos outros e olharmos para aquele que está com dificuldade e não deixarmos ninguém para trás, ninguém ficará para trás. Diferentemente de um artista que falou no passado que a igreja é o único exército que larga os seus feridos no campo de batalha, não será assim conosco. Todos aqueles que necessitarem, nós teremos uma mão amiga para levantá-lo. Uma mão amiga que dirá, venha comigo, querido, você não ficará no caminho. E a palavra diz, portanto, meus amados, queridos jovens, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho no Senhor nunca é vão. O nosso investimento em fé, o nosso investimento em estarmos na presença do Senhor nunca será vão, nunca será perdido. Todo o tempo colocado diante do Senhor é algo proveitoso, creia nisso, jovem. E dentro dessa visão, eu quero jogar luz nessa noite sobre a constância. Sim, que sob o aspecto cristão quer dizer, atributo da pessoa que permanece fiel aos seus princípios, à sua fé, ao seu modo de vida, a fidelidade. E como eu gosto de fazer, gosto de trazer exemplos da própria Bíblia, porque nada melhor do que a Bíblia para nos mostrar como nós precisamos nos comportar nas diversas situações da vida, e nada melhor do que um tempo igual a esse, para que a gente possa olhar na Bíblia e tirar dela os preciosos aprendizados, que certamente irão nos nortear, que irão nos dar o destino sonhado no coração do Senhor para as nossas vidas. E o nosso exemplo maior é Jesus. Sim, não há outro exemplo maior do que Jesus, porque Jesus, que enquanto caminhou como homem nessa terra, mostrou para nós o maior exemplo do que é ser constante. O maior exemplo do que ter um foco, ter um propósito. Permaneceu fiel aos seus princípios, à sua fé, ao seu modo de vida e à fidelidade que aprendeu, vendo o Pai. Tanto que ele falou em João 5,19, eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz e o filho também faz. Jesus, querido jovem, é constante. Porque a constância é um atributo de Deus. Não importava o que estivesse acontecendo ao redor de Jesus aqui na terra, ele estava firmado, ele tinha um foco. Ele tinha algo assentado no seu coração que ele ia cumprir. O que não quer dizer para mim nem para você que ele não teve dificuldades nessa terra, enquanto homem ao passar por aqui. Não quer dizer que ele não enfrentou desafios, tanto que logo após ter sido batizado, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo, e não foram poucas as tentações, não foram poucas as dificuldades que o nosso mestre teve que enfrentar. Então isso já mostra para mim que o fator constância nas nossas vidas não irá nos vacinar dos dias difíceis. Não irá criar em nós uma espécie de escudo protetor para que os dias difíceis não cheguem. Não é nada disso. A constância é estarmos firmes, mesmo nos dias difíceis.
A constância é ter a paz do céu que excede todo entendimento para guardar a nossa mente e o nosso coração. A constância vai fazer com que nós permanecemos firmes e em paz, mesmo nos dias intranquilos, iguais a esses que nós temos vivido. Jesus é o nosso exemplo. Está em João 13:15, palavras dele: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. E Tiago 1,17 também assevera que no Senhor não existe nem sombra de variação ou inconstância alguma. Então nós já sabemos, nós já podemos internalizar em nós nessa noite que constância é realmente um atributo de Deus, o qual Jesus demonstrou com força para nós enquanto passou por essa terra. Então, sem nos restar dúvida que o nosso maior exemplo de constância é Jesus, eu quero dar foco na vida de uma outra personagem da Bíblia. Quero dar foco na vida de um jovem que, assim como os jovens dos dias atuais, teve que se manter fiel e firme para passar por todas as dificuldades que enfrentou nos seus dias. Eu queria que você, com a sua Bíblia aí na sua casa, abrisse em Daniel, no capítulo 1, iremos ler do versículo 1 ao 7. Excelente exemplo de vida para nós nesses dias é Daniel. Excelente exemplo de constância, excelente exemplo de que nós precisamos enfrentar as dificuldades e nos manter firmes, fiéis àquilo que o Senhor nos orienta e nos dá na sua palavra. Está assim na versão que eu leio. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Belsazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Pai, esta é a porção da sua palavra sobre a qual nós iremos nos debruçar nessa noite. Eu te peço, Jesus, que use a minha vida para levar, Senhor, a sua mensagem, para que o jovem que ouve, Senhor, na sua casa nessa noite, possa capturar o seu coração, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, nos ensinar através, Senhor, dessa partícula da palavra, que certamente levará vida, levará fé, porque este é o único propósito para o qual nós pregamos a palavra, para gerar fé no coração daquele que ouve, para gerar direção no coração daquele que ouve. E eu creio que nessa noite será desta forma, porque a sua palavra também nos garante que ela sempre irá cumprir o propósito para o qual se destina, nunca, jamais voltará vazia, e eu creio que nessa noite não será diferente, e eu já prometo que toda glória e louvor serão dados, entregues somente a Ti, porque o Senhor é o único digno de receber, o único digno de receber. Eu estou dando o título dessa mensagem como Constantes como Daniel, e ao olharmos para a vida do jovem Daniel, nós precisamos entender que ele viveu por volta dos anos 530 a.C. E antes do Evangelho, claro, porque o Evangelho as boas novas foram trazidas por Jesus, mas certamente Daniel tinha a boa mensagem no seu coração. Certamente Daniel tinha algo bom no seu coração que ele havia aprendido desde muito pequenininho com seus pais. A boa mensagem estava estabelecida na sua vida em todos os sentidos. E Daniel, como um jovem, assim como nós nos dias atuais, sofria as mesmas pressões por causa da sua escolha
por servir a Deus. Parecido com os dias de hoje, não era nada fácil ser um jovem como Daniel. A nação de Daniel, a nação inteira, estava vivendo dias de flagrante desobediência a Deus. Estava vivendo dias de separação. Os tempos de fervor espiritual haviam se acabado. Havia um esfriamento. Em virtude da reforma religiosa do rei Josias. Então, Deus, através de profetas como Jeremias e Abacuque, vem e alerta ao povo dizendo que um tempo de calamidade aconteceria. E a poderosa Babilônia invadiria Jerusalém e a levaria cativa para suas terras. Jerusalém seria posta em cativeiro, seria então escravizada. Em 606 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, cercou Jerusalém, saqueou o templo, levou todos os seus tesouros, levou todos os seus recursos para a Babilônia. Levou também pessoas ricas, levou pessoas jovens de todas as idades, levou pessoas que pudessem servir nos palácios daquela época e daquele lugar, usando para os seus interesses e deixando os demais para trás, que seriam mortos ou seriam levados a fazerem trabalhos forçados. O rei estabeleceu Zedequias no governo, mas este se rebelou contra a Babilônia. Então, Nabucodonosor cercou a cidade por mais 2 anos. Manteve a cidade em quarentena por mais 2 anos. E aí, depois de tanta pressão, de tanta dificuldade que aquele povo sofreu, depois do povo ter ficado enfraquecido, ele veio, quebrou os muros, invadiu a cidade, estuprou mulheres jovens, matou rapazes e levou o restante para trabalho escravo. A Babilônia era o maior império do mundo. Era conhecida como a Senhora do Universo. As muralhas da cidade da Babilônia eram imensas, com cerca de 30 metros de altura. A cidade da Babilônia tinha cerca de 1.200 torres, onde também era conhecida uma das 7 maravilhas do mundo, os jardins suspensos da Babilônia. Nesse contexto de apostasia, que é a separação de Deus, de mundanismo, de infidelidade a Deus, desobediência, guerra, ameaça de invasão, é que o nosso jovem Daniel cresceu. E nesse tempo dramático, ele viveu toda a sua infância e também viveu parte da sua adolescência. Mas poderia Daniel ser um produto do meio? Poderia Daniel se contaminar com tudo aquilo em que ele estava inserido e o que ele via e vivia? Poderia Daniel entrar com força nas sombras do pecado? Como Daniel poderia se manter constante no seu propósito de servir a Deus, se tudo à sua volta parecia desmoronar, se tudo à sua volta parecia estar caótico? Os tempos eram outros. Quem sabe alguém pudesse dizer para ele que esse lance de crer em Deus já era. A Babilônia havia tomado tudo, e na evolução dos tempos, entre aspas, tudo deveria ser deixado para trás. Os valores do coração de Daniel e de seus amigos já deveriam ser esquecidos. Notemos que qualquer semelhança com os dias atuais não é mesmo mera coincidência. Portanto, como ser um jovem constante, assim como Daniel, nos tempos difíceis como são os de hoje? Vamos avaliar alguns detalhes importantes da vida de Daniel, para que aprendamos o testemunho daquele rapaz, como é possível alguém se manter constante até as últimas consequências, em dias difíceis, em dias duríssimos, como os que a gente tem vivido atualmente. Em primeiro lugar, Daniel foi um jovem fiel e constante, apesar de uma vida difícil. A Bíblia fala para nós, na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 11, na versão Almeida, revista e atualizada, fala assim: tu, porém, ó homem de Deus, fogem dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão.
No meio de uma geração corrompida, Daniel possuía valores absolutos, valores muito bem firmados no seu coração, os quais eram inegociáveis. Daniel não negociava os seus valores, portanto, independentemente do que estava todo mundo fazendo, independentemente da onda que estava todo mundo seguindo, Daniel talvez ouvisse o que as mães costumam dizer para nós nos dias atuais: você não é todo mundo. Embora estivesse todo mundo achando que as coisas mudaram para sempre, nunca mais voltariam a ser iguais, então todos os valores do passado já não tinham mais valor na atualidade, para Daniel não foi assim. Será que isso parece um pouco com o que nós vivemos no Brasil atualmente? Daniel estava vendo uma geração que estava colhendo o que os seus pais haviam semeado. Jerusalém ficou intacta na primeira invasão, mas o templo foi saqueado. E isso não foi por acaso. Porque por muito tempo os judeus haviam confiado no templo, conforme está em Jeremias 7. Achavam que enquanto estivessem no templo estariam a salvo. Mas o templo não os livrou. O poder não estava no templo. O poder não estava nas paredes daquele lugar. O poder vinha do alto e o poder está em nós. E eu te pergunto, como têm sido os seus dias com Deus, mesmo diante do templo? Como você tem encarado esses dias em que, infelizmente, nós não podemos estar no templo que é a nossa igreja? Será que você já se deu conta que você é o próprio templo do Espírito Santo? Será que você já se deu conta que o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos está em ti, vive em ti? E por isso você não precisa temer por nada que esteja acontecendo ao seu redor? No meio de tragédias terríveis, de grandes dificuldades, de enormes necessidades, Daniel não deixou o seu coração azedar e se manteve constante. Veja que nesses dias, queridos, nós temos visto e ouvido muitas coisas que são ruins de ouvir: enfermidades, confinamento, morte, desemprego. A enfermidade tem chegado cada vez mais próximo das nossas casas. Nós temos visto amigos serem acometidos pelo vírus. Como o seu coração tem ficado diante disso? Será que você tem deixado o seu coração azedar? Será que você tem deixado essas más notícias penetrarem no teu coração ao ponto de esmorecer a tua fé, esmorecer a tua constância no Senhor? Daniel foi levado para a Babilônia, terra tomada pela idolatria. Ele foi levado para uma terra cheia de divindades pagãs, a capital mundial da astrologia e da feitiçaria. Foi levado como escravo para uma terra sem conhecimento de Deus, onde não havia palavra de Deus, temor a Deus, de jeito nenhum. Pecado naquele lugar a mato. Mas, mesmo na cidade das liberdades sem fronteiras, onde o pecado imperava e parecia tudo muito atraente, muito fácil, Daniel se manteve íntegro e fiel, puro e constante diante de Deus. Como têm ficado os seus olhos diante das luzes do mundo, que certamente tem brilhado para você através dos meios de comunicação, as lives, as notícias, as festas, as redes sociais. Como você tem deixado isso penetrar no seu coração nesses dias? Você tem conseguido se manter íntegro e irrepreensível, apesar das provações? Vejam, o que mais o jovem Daniel teve que encarar? Daniel perdeu a sua nacionalidade. Ao ser levado para a Babilônia, ele já não era mais israelita. Ele deveria tomar como nacionalidade a nacionalidade babilônia. Ele perdeu a sua bandeira, ele foi tirado do seu lar. Daniel perdeu a sua família. Ele foi violentamente arrancado dos braços dos seus pais e foi levado para longe, para uma terra onde ele não conhecia nada, onde ele não conhecia ninguém, nem o idioma que se falava naquele lugar. Daniel perdeu os seus direitos.
Daniel perdeu a sua liberdade. Ele não saiu de casa como um estudante que vai para uma universidade em outra cidade. Não se engane, não foi nada disso. Ele foi levado como escravo. Ele não era, a partir daquele momento, ele já não era mais dono da sua vida, ele não era mais dono dos seus passos, ele perdeu o direito de ir e vir, manja. Você sabe do que eu estou falando hoje. A fome desesperadora tomou conta do seu povo e a violência se espalhou rapidamente. Tanto que os jovens que não eram qualificados eram passados ao fio da espada, eram mortos, eram assassinados. E pela graça de Deus, Daniel acabou sendo um dos escolhidos. Daniel perdeu a referência da sua religião. Seu país foi invadido, sua cidade foi arrasada, seu templo de adoração foi derrubado e o seu povo estava debaixo de opressão. Mas ainda assim, aquele jovem se manteve fiel. Agora ele estava longe de casa, agora ele estava num país estranho, agora ele estava diante de uma língua estranha, mas ele permaneceu com o Senhor firmado no seu coração. Não é o que os outros fazem conosco que importa, jovem, não é. É como nós reagimos a isso é que mais importa. Às vezes as pessoas nos fazem o mal, às vezes as coisas saem do controle que nós achamos que deveríamos ter. Mas como eu e você reagimos a tudo isso, é o que marca, é o que fica de mais importante na hora da verdade. Número 2, um jovem fiel e constante, apesar de um presente de oportunidades, entre aspas, mas de grandes riscos. Em Colossenses 1:11, na versão King James, está assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância, firmeza e ânimo. Daniel foi selecionado para estudar na faculdade da Babilônia, onde ele teria uma aparente bolsa de estudos. Mas não era isso exatamente o que iria acontecer. Nabucodonosor era um estrategista, embora muito violento, embora muito mal nas suas ações, embora muito tirano nas suas ordens. Ele mandava invadir, matar, saquear, estuprar, tocar fogo. Ele fazia o que achava que devesse fazer para impor a sua força, impor as suas regras, as regras da Babilônia. Mas ele também criou uma universidade para formar jovens cativos que pudessem se tornar divulgadores da sua cultura. Ou seja, a intenção de Nabucodonosor era pegar aqueles jovens, fazer neles uma lavagem cerebral e a partir dali eles começarem a divulgar os valores e tudo mais sobre a sociedade da Babilônia. E o vestibular para aquela faculdade era composto de 3 exames. O primeiro exame era quanto às qualidades sociais. Eles tinham que ter linhagem real e dos nobres. Ele tinha que ter qualidades físicas e morais, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência. Somente os jovens bonitos, os fracos de feição igual a mim, fio da espada, ou então ia virar escravo. Trabalho forçado. Eles tinham que ter qualidades intelectuais, deveriam ser instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, cheios de conhecimento, competentes para trabalharem no palácio. Os aprovados iriam andar pelos corredores do poder. A faculdade da Babilônia não corrompeu Daniel. Mas você, como tem enfrentado os dias de faculdade, os dias de colégio, mesmo diante dessa situação em que o ensino tem sido à distância, como você tem enfrentado as influências que tentam entrar no teu coração e mudar sua forma de pensar e muitas vezes te separar dos valores de Deus? O curso da Universidade da Babilônia era de período intensivo, demorava 3 anos, e depois disso, os jovens aprovados iam trabalhar no palácio, ou seja, era emprego garantido e bom emprego. Quem sabe sonho para qualquer pai da época, ter um filho sendo um funcionário público do governo, do maior reinado da época. Mas será
que era tão bom assim? Será que tudo que reluzia para Daniel realmente seria ouro? Aquilo tudo, embora aparentemente fosse bom, não mudou quem Daniel era, e nem o que ele carregava de convicção acerca do seu Deus. Quem sabe os melhores pratos, os pratos mais bonitos, os pratos aparentemente mais saborosos, têm tentado roubar você daquilo que você tem internalizado. Cuidado com o perigo da aculturação e da contaminação com as coisas do mundo, porque a palavra nos garante: aquele que se faz amigo do mundo, automaticamente se faz inimigo de Deus. E a Babilônia, neste caso, no caso de Daniel, naquela época, representa para nós hoje o mundo. Daniel havia sido tirado de dentro de um ambiente, de dentro de um povo, um povo santo, um povo escolhido por Deus, para ser levado para o mundo. Foi arrancado de dentro das suas terras, de dentro da sua família, para um lugar completamente distante. E ainda assim se manteve firme até o final. A necessidade de termos cuidado nos traz, dentro do exemplo de vida de Daniel, alguns outros alertas, como cuidado com as ofertas do mundo. Os jovens, além de terem naquela época uma excelente universidade e de graça, ainda teriam comida de graça, a comida da mesa do rei, e comida da melhor qualidade. E eles só teriam que pensar nos seus estudos, nada mais, nada de preocupação, nada de querer saber o que se passava lá fora. Foca só nos estudos e nada mais. Deveriam até mesmo esquecer que eram judeus. Deveriam esquecer as suas tradições, deveriam esquecer a sua história e tornarem-se servos de um rei terreno. Percebam a sutileza. Eles deveriam se tornar servos de um rei terreno e esquecer o rei celestial. Mas as iguarias da mesa do rei eram comidas sacrificadas. Cada refeição no palácio real da Babilônia se iniciava com um ato de adoração pagã. Então, comer aqueles alimentos significava necessariamente participar de tudo aquilo. E a palavra diz, no versículo 8º, que nós não lemos na abertura, mas é muito relevante, que diz: Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Firmemente, uma convicção, uma firmeza, uma certeza de que ele não deveria fazer aquilo, porque aquilo não seria bom para ele. Todas as maçãs do diabo são bonitas, só que elas contêm bicho. E é interessante que o bicho da maçã está dentro. Dificilmente você vê o bicho por fora. Você pega a maçã, olha para ela, está até bonita. Mas quando você come, que vem o problema. Quando você coloca para dentro, é que o problema acontece. Os banquetes do mundo são atraentes, mas o mundo jaz no maligno. E, por se fazer do mundo, como disse, a gente imediatamente se faz inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muitos, quem sabe, diriam para Daniel, nos dias de hoje: Daniel, você está sendo muito radical. Deus é amor, Deus é graça. Por que tanta intransigência, Daniel? É só uma comida. É só uma cultura diferente. Por que você não se amolda daquele padrão? Por que criar caso com coisas tão pequenas como comer comidas oferecidas a ídolos? Algo que não tem nada demais, você não acredita neles. Por que você não coloca um pouco esses seus valores de lado e curte o momento onde você está? Pense na influência que você pode exercer, Daniel, encontrando-se no serviço público da Babilônia. Veja que são propostas, são sugestões que fazem qualquer jovem balançar, sim ou não. Não com Daniel. Isso tudo acompanhado da potestade do não dá nada não. Ô Daniel, faz isso tudo aí, mergulha de cabeça, come, bebe, dança, curte o momento, curte a vibe e depois vai continuar tudo como antes, no quartel de Abrantes, como dizia meu pai. Não com aquele jovem. Quem sabe
alguém pudesse dizer, quando passar a quarentena, a gente vê como é que fica. Agora, curte o momento. Você não está lá, não está na igreja, o pastor não te está vendo. O pastor não sabe o que você está fazendo mesmo, então se joga. E você sabe quem falou, se joga para Jesus. Ou ainda, poderiam estar torcendo a palavra, encaixando essa palavra às necessidades, tirando o texto do contexto para arranjar um pretexto. Do tipo, não dificulte as coisas, Daniel. Você vai lá para salgar aquela terra. Não dificulte. Se você continuar dificultando, como é que você vai conseguir ser luz do mundo? Assim você não vai conseguir transformar o palácio. Deixe de lado esse radicalismo, Daniel. Quem nunca? Isso tudo acompanhado da segunda grande potestade que os jovens têm enfrentado no seu dia a dia. Deixa de ser quadradinho, deixa de ser legalista, meu. O jovem tem sido carimbado, tem sido rotulado como aquele que não pode. Não pode. Que tal se eu e você substituíssemos o não pode pelo eu não quero, assim como fez Daniel? É um posicionamento o qual nós somos chamados a ter nos dias atuais. Não é porque eu não posso. Até porque o apóstolo Paulo já escreveu, tudo posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Que o Espírito Santo possa te batizar com essa capacidade, com esse crivo santo de entender que nem tudo te convém. Daniel disse, prefiro a morte do que pecar, nem que for só um pouquinho. Então, você poderia me perguntar se mesmo estando na quarentena, ainda assim você poderia vacilar. Poxa, Roberto, mas eu estou aqui dentro da minha casa, em quarentena, confinado, junto com meus pais. Como você pode dizer que ainda assim eu posso vacilar? Eu estou certo que você tem a resposta. Cuidado com as mudanças de valores. Os nomes de Daniel e dos seus amigos foram trocados. E sabe o que significa? Vamos esquecer o passado. Porque perceba que os nomes naquela época estavam todos eles vinculados a experiências com Deus. Cada nome tinha um significado de experiência com Deus. E ao terem seus nomes trocados, eles tiveram nomes vinculados a entidades pagãs daquele local, daquele povo. Para que os seus valores, as suas crenças, as suas convicções pudessem ser apagados e modificados completamente da sua vida. Cuidado com ofertas muito vantajosas. Muitos judeus se dispuseram a aceitar as ofertas generosas da Babilônia e podem ter pensado, é melhor esquecer Sião, é melhor esquecer esse negócio de se dirigir pela palavra de Deus. Pelo menos enquanto eu estiver na Babilônia, eu vou seguir os princípios da Babilônia. Quem sabe muitos tivessem pensado assim, mas não Daniel. Isso já não tem nada a ver com os dias atuais. O mundo nunca mais será o mesmo depois que o povo foi levado para a Babilônia. O mundo nunca mais será o mesmo depois do Covid-19. É o famoso novo. Então, por que ficar apegado às coisas do passado? Quem nunca? A Bíblia já não serve mais para nós, porque agora nós já estamos num ponto mais avançado. Agora nós seremos submetidos a uma sociedade evoluída, novos estudos, novas ciências. A Bíblia é algo passado, é algo do passado. Não vale mais a pena ficar olhando para o passado. Quem nunca? Estamos estudando o que há de mais evoluído. E agora nós já podemos entender o homem muito mais do que a Bíblia diz. E a Bíblia nada mais é do que o manual do construtor. Quem nunca? A lei de Deus é muito rígida. A lei de Deus tem muitos dogmas, muitos preceitos. Ninguém vai conseguir sair dessa quarentena mais forte com Deus do que entrou nela. Quem nunca? Ou seja, querido e querida, vai percebendo as concessões, as ideias,
as sugestões que vão entrando para nos minar, para tirar de nós as convicções, as firmezas, as certezas que nós temos no nosso coração acerca do Senhor. E nessa onda, muitos se afastaram na época de Daniel e continuam se afastando até hoje. Sem perceber, seus escrúpulos vão se perdendo e vão se esquecendo de Deus e da sua palavra. Para eles tudo havia se tornado relativo, tudo dependia. Depende do momento, depende da circunstância, depende do que mais me interessa. E nessa, os princípios de Deus foram sendo deixados de lado, mas não com Daniel. Os tempos estavam mudando depressa. Aquele povo precisou se adaptar às mudanças, mas não foi assim com ele. Cuidado com o que está por trás das vantagens do mundo. Daniel e seus companheiros eram jovens comprometidos com a verdade. Os babilônios puderam mudar os seus nomes, mas não puderam mudar os seus corações. Puderam mudar as suas vestimentas, puderam mudar a sua forma de agir, de se vestir, de se comportar, mas o que estava dentro não pôde ser mudado. A babilonização era uma porta aberta para a apostasia, que é o abandono da fé. E isso começa exatamente com a falta de constância, depois piora para a falta de temor e degringola de vez para a falta de amor a Deus. Veja que na vida nada acontece assim, tudo tem um processo. Eu não sei há quantos dias, já perdi até a conta de quantos dias nós estamos em processo de afastamento social. Faça um inventário, você aí jovem na sua casa, e perceba se você tem a mesma constância com o Senhor que você tinha no início. Quando você se reunia nos templos, quando você se colocava dentro de uma congregação, dentro de uma igreja para adorar o seu Deus. Se essa mesma constância é a que você tem hoje, passados-se já tantos dias de isolamento social. Daniel não negociou seus valores, ele não se corrompeu, ele não se mundanizou. Ele teve coragem para ser diferente, mesmo quando foi pressionado a se contaminar, mesmo quando não era vigiado, ainda assim ele estava diante do Senhor. Mesmo quando não tinha ninguém olhando para ele, ele decidiu, por vontade própria, se manter, permanecer fiel ao Senhor. Eu costumo dizer para os jovens, quando você for vacilar, não olha para o lado para ver se você encontra o pastor Johnny, encontra o Danilo, Canutinho, seu líder de GV. Não, olha para o alto, porque certamente tem alguém lá que está te vendo. Aquele cara simplesmente influenciou toda a Babilônia, tendo apenas um quarto e uma janela. E eu te pergunto, jovem, no que isso se parece com o seu dia hoje? Daniel se prostrava no seu quarto diante da sua janela, e dali ele influenciou o maior reino da época. Quem sabe eu e você estejamos diante da oportunidade do nosso quarto, da nossa janela, estendermos a mão para esta cidade, para este país, para este mundo, e influenciarmos ele por intermédio da nossa oração. Daniel 6,10 mostra isso para nós. Terceiro e último tópico, Daniel, um jovem que se manteve fiel e constante, apesar da promessa de um futuro de glória. Daniel, com seu comportamento, conquistou a confiança do chefe dos eunucos. O cara ficou com medo e tentou tirar Daniel da ideia de aceitar os alimentos oferecidos. Ele falou: Daniel, se você não comer, cara, vai dar ruim para você. Se você não fizer o que o rei está mandando, vai dar ruim. E Daniel conseguiu convencer aquele homem que a direção que ele havia recebido de Deus era melhor a ser seguida. E assim foi com ele. E ele simplesmente se tornou mais saudável e mais forte do que todos aqueles que comeram as iguarias do rei. Ele foi aprovado com grande honra. No final do curso, dos 3 anos, ele terminou e chegou a hora das provas finais, como nas universidades britânicas e as demais. Estes exames não eram escritos, mas eram orais. E o próprio rei fazia as perguntas.
Ou seja, o jovem era trazido à presença do rei para que fosse sabatinado. E Daniel e seus amigos foram examinados e aprovados e considerados nota 10, porque eles eram 10 vezes mais sábios que os outros estudantes. Como resultado, cada um dos 4 foi colocado em altos postos, em altos cargos naquele governo. Porque foram fiéis a Deus, o Senhor os tornou honrados e fez com que eles pudessem manter a sua forma e a sua tradição. Ele passou a servir diante do rei. Daniel tornou-se o primeiro ministro da Babilônia. Figurou entre os maiores e os mais importantes daquele império. Tornou-se um homem de projeção. Ele foi uma bênção durante toda a sua vida. Ele foi maior do que a própria Babilônia, porque a Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé. A Babilônia perdeu o seu poder, mas Daniel continuou debaixo do poder do Altíssimo. Reis entraram, reis saíram, mas Daniel se manteve firme e constante, apesar das dificuldades. Babilônia passou, um novo império surgiu, mas Daniel continuou servindo ao seu Deus, mesmo na Babilônia. Isso é que é constância. E para finalizar, o Senhor nos diz hoje que a conduta de Daniel, ela pode ser exemplificada para nós, pode ser colocada dentro de um resumo, que a determinação de Daniel em não se contaminar, garantiu para ele a constância e a firmeza no Senhor, que embora tivesse sido arrancado do seu habitat natural, tivesse sido arrancado da sua casa, dos seus familiares, da sua terra, das suas tradições, ainda assim ele pôde prosperar muitíssimo, embora num ambiente hostil e completamente diferente. Daniel foi corajoso em sua decisão, quando ele foi impedido de orar, quando ele foi tirado dos seus cultos, ele resolveu no seu coração que ele ia permanecer no Senhor. Foi arrancado, atirado na cova dos leões, e ainda assim ele não espraguejou o rei. Ainda assim, ele não ficou xingando o rei. E quando aquele rei chegou no outro dia para ver Daniel dentro da cova dos leões, e perguntou se Daniel estava vivo, a primeira coisa que Daniel falou: viva o rei para sempre. Viva o rei para sempre. Ou seja, eu sei que você me fez o mal, mas eu libero palavra de bênçãos sobre a sua vida. Daniel foi sábio nas suas ações. Ele poderia simplesmente querer exigir direitos. Ele poderia simplesmente peitar o rei, falar: dessa comida não come, ponto final. Mas não. Ele negociou sabiamente. Ele foi capacitado no espírito a negociar, de maneira que não afrontasse as autoridades daquele local. E por isso, ele encontrou graça naqueles que o ajudaram. Daniel foi coerente em todas as suas decisões. O fato dele ter dito não nas provas mais simples pôde garantir para ele a segurança de dizer não nas provas mais complicadas. Sabe, jovem, muitas vezes nós somos reprovados nas pequenas questões. Às vezes a gente pega a prova e corre para fazer as questões mais difíceis e deixa as questões mais fáceis, achando que vai ser mole. É hora que a gente é derrubado do cavalo. Ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça nas pedrinhas. A gente tropeça nas pequenas dificuldades. E Daniel se manteve constante, íntegro e irrepreensível em todas as circunstâncias. Não houve nele variação alguma. E finalmente, Daniel tinha uma causa pela qual viver. Veja que na vida daquele homem, da sua juventude até a sua velhice, ela foi permeada por muitas mudanças. Daniel passou por muitas aventuras, muitas situações boas e muitas outras situações mais. Mas ele nunca perdeu a sua causa de vista. Ele era um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Aquilo estava enraizado nele. Ninguém poderia arrancar dele. Os dias difíceis, os dias maus, não geraram variação em Daniel. Receba isso no seu coração, jovem. Você tem um propósito, você tem uma causa, sua causa é Jesus. Não se venda. Não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores, não perca aquilo que você conquistou no Senhor até aqui. Veja o quão difícil foi sua caminhada até aqui. Não jogue isso no ralo, não troque isso por pratos que aparentemente são bonitos. Não troque isso pelas frutas do mal, porque como eu disse, elas têm bicho.
Quando Daniel descobriu o motivo pelo qual o seu povo estava passando por tudo aquilo, ele simplesmente se humilhou diante do Senhor e pediu perdão. Quando ele foi estudar e viu nas Escrituras porque o povo havia sido levado cativo, porque os profetas já haviam dito que isso aconteceria, que o distanciamento de Deus faria com que o povo fosse levado cativo para a Babilônia, ele se arrependeu, ele se prostrou, ele se colocou diante do Senhor e pediu perdão, chorou muito, ficou até adoentado. Jovem, entenda uma coisa, não é tempo de desistir, não é tempo de abrir mão, não é tempo de achar que não vale a pena, vale a pena. Permaneça firme no Senhor, esteja convicto naquilo que você é, no que você tem, no que você pode no Senhor. Não entregue tudo que já foi conquistado até aqui. O dia mau vai passar, as dificuldades vão passar. Daqui a pouco estaremos todos reunidos novamente. Crê somente, crê somente. As pressões tentam roubar de nós a nossa fé. E sabe, as notícias más sempre chegarão nas nossas casas. Vai ser assim, a vida é assim. E toda vez que a notícia má chega na nossa porta e bate, ela quer encontrar uma coisa em nós. Só há uma coisa em nós que poderá nos livrar dela. É a fé. Quando o inimigo bate na nossa porta e encontra a fé, ele vaza, ele não permanece. Mas se há nós inconstância, se há nós variação, se há nós falta de firmeza, infelizmente, ele faz a festa em nossa vida. Entenda que a sua vida só vai tomar a forma da palavra quando você começar a botar para jogo tudo que você tem aprendido no Senhor. Você só vai começar a experimentar as coisas maravilhosas da parte de Deus quando você começar a praticar tudo aquilo que você tem aprendido. A palavra de Deus é muito mais do que conhecimento, a palavra de Deus é ação. É muito mais do que eu ler um livro bacana com lindas histórias, é eu ler, entender, receber no meu coração e colocar em prática. Põe para jogo aquilo que o Senhor colocou para dentro de você. Essa é a hora de nós sermos provados na nossa fé. Fica firme, jovem, não entrega a rapadura. Mais do que fique em casa, a nossa campanha enquanto jovens de Jesus hoje passe a ser: fique firme, seja constante. Fique firme, seja constante. Lembre-se disso, todas as vezes que você vê esse slogan, fique em casa, fale para você mesmo: fique firme, seja constante para a glória de Deus. Quem sabe, nesses dias, os seus pais possam te ver triste. Quem sabe nesses dias você esteja falando menos na sua casa e os seus pais já tenham até estranhado isso. Mas quem sabe também nesses dias os seus pais até hoje não tenham te visto prostrado diante do Senhor. Quem sabe seja hoje esse dia em que você aí na sua sala, que você aí no seu quarto, onde você estiver, seja hoje esse dia em que você se colocará diante do Senhor prostrado. Em primeiro lugar, dizendo para Ele que você recebeu essa palavra e que a partir de hoje, você decide ser um jovem constante. O Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e na constância de Cristo. Não transija, não venda a sua consciência, seja constante em Deus, assim como Daniel foi e nos ensina no dia de hoje. Eu te convido nessa hora, aí onde você está, se é que você pode, se prostre diante do Senhor. Diga para Ele: Pai, hoje eu entendi a necessidade de me manter firme no propósito, que eu não poderei me deixar levar pelas dificuldades da vida, que eu não poderei deixar me separar da minha fé pela peneira da vida. Sabe, querido, eu vejo as dificuldades da vida como uma peneira. Tanto que Jesus falou com Pedro e os apóstolos, Satanás os pediu para peneirá-los. E sabe o que é isso? É nos separar da nossa fé.
E Jesus disse: e eu orei para que a sua fé não desfaleça. O Senhor hoje está nos chamando a todos a nos colocarmos diante dele para que a nossa fé não desfaleça. Fica firme, seja constante, não pare de crer. Isso tudo vai passar e nós voltaremos à casa do nosso Deus para louvá-lo num lindo grupo que estará aqui de novo. E nós nos alegraremos com isso, o Senhor se alegrará com isso. Mas até lá, passe na prova. Até lá, passe por esse deserto. Não entrega a rapadura, jovem, não entrega, fica firme. O Senhor é contigo. Quando Jesus passou no deserto, a palavra diz que os anjos o fortaleciam. Há um anjo do Senhor te fortalecendo nessa hora. As coisas parecem estar difíceis, mas o Senhor está te guardando. Ele está guardando a sua casa. Nada vai te faltar. Mesmo que os dias sejam de escassez, o Senhor não vai te deixar faltar nada, porque jamais foi visto um justo mendigar o pão. Creia, receba no seu coração. Mas quem sabe você esteja dizendo: mas Roberto, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a dificuldade que tem na minha casa. Creia, fique firme. Nos dias bons louvando a Deus, nos dias maus louvando a Deus, e você verá que as coisas serão mudadas completamente na sua casa. Tome o exemplo de Daniel. Tome o exemplo de Daniel. Não se perca no caminho, fique firme. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E a sua vara e o seu cajado o consolam.